iniciar esse baita debate aí com a Tânia, com o Zé Eduardo, com esse imenso privilégio que eu estou tendo aqui, de tentar não ver quem está na presidência da República neste momento. Então, vocês vão ver que eu vou escorregar em alguns momentos, porque, enfim, a gente não consegue escapar da gente mesmo. Mas a ideia, pelo menos nessa primeira aproximação, é trazer para vocês algumas opiniões que eu tenho a respeito do instituto do impeachment em si, e não desta possibilidade de destituição de quem está ocupando agora a presidência da República. Eu faço essa análise a partir da leitura da Constituição, então não é o impeachment que eu gostaria de ter, nem é o impeachment que eu acho que é o melhor sistema, como deveria ser, nem nada disso. Né? Então, é uma análise constitucional a partir dessa visão. E eu me baseio muito numa tese defendida na Universidade Federal do Paraná, uns anos atrás, que é do Saulo Pivetta. E ele me convenceu ali, no processo de orientação, que o Instituto de Impeachment não é um instituto político. Eu vou tentar aí mostrar para vocês essas argumentações. O impeachment no Brasil não é o impeachment dos Estados Unidos. Né? Então, aqui, se você for ler a Constituição estadunidense, eles vão falar em crimes ou outras condutas que não são adequadas, ou seja, é uma questão muito, muito aberta. Não é o caso do Brasil. O Brasil vai pensar numa estrutura de afastamento da chefia do Poder Executivo e depois, se a gente for lá na Lei 1079, a gente vai ver que tem outras autoridades que também se submetem a esse sistema sancionatório. Ele vai fazer isso de maneira bastante peculiar, vai se distinguir, inclusive, da destituição de chefias do Poder Executivo que existe na América Latina. Então, o que não é impeachment? Não é um instrumento político, pelo menos não é puramente político. Ele não é um instrumento de estabilização institucional. O impeachment não é, tampouco, uma moção de desconfiança, como muita gente acabou levantando aí durante os debates que volta e meia aparecem no Brasil. Né? A gente teve um grande debate em 92 sobre isso, depois um debate somente em 2016 também sobre isso. E não é um mecanismo político de garantia do equilíbrio entre os poderes. Não foi assim que ele foi colocado na Constituição, não é? Os contornos que a Constituição traz para esse instituto não tem esse caráter de equilíbrio, de proteção da institucionalidade, nem nada disso. O impeachment, na leitura que eu faço, é um instrumento sancionatório, ele é punitivo. E se ele é punitivo, a gente vai ter que considerar aí todo o sistema constitucional dos princípios constitucionais penais e principalmente dos princípios processuais penais democráticos. Por que eu digo que é crime? E daí fiquei mais convencida ainda depois de verificar algumas decisões do STF. Quando os governadores, quando se prevê os crimes de responsabilidade dos governadores nas constituições estaduais de maneira diferente da Constituição Federal, o STF declarou inconstitucional. E declarou inconstitucional não por desrespeito ao princípio da simetria, que seria uma possibilidade, mas declarou inconstitucional com fundamento de que legislar sobre direito penal é competência privativa da União. O que é bastante complicado para mim, como constitucionalista, entender que eles afastaram o poder constituinte estadual para aplicar uma lei de 1950. Né? Que se a gente for ver bem de pertinho, talvez muita coisa não tenha sido recepcionada pela Constituição de 1988. Se é crime para dizer que os estados não podem colocar na Constituição regras diferentes nas suas constituições estaduais, é crime para tudo, não pode ser uma parte crime e uma parte que não seja crime. Então, a gente precisa ter todas as garantias processuais penais que são colocadas na Constituição. Tem que ter ampla defesa, tem que ter contraditório, tem que ter, obviamente, controle judicial do cumprimento aí dessas exigências. Assim, seria, nessa minha leitura, necessário verificar se todo o processo previsto na Lei 1079 de 1950 foi seguido. Né? Se ali tem a acusação e o julgamento foram feitos de maneira adequada. E isso o STF não só pode, como deve fazer. Assim, isso aqui também é bastante polêmico, porque isso invalidaria, fora todos os outros motivos, na minha leitura, e não só na minha, do Felipe Neto também, tem quem sabe mais gente comece a concordar com a gente agora,
Isso invalidaria as justificativas apresentadas durante o afastamento inconstitucional da presidenta Dilma, que são baseados em justificativas que não estão fundadas na prática de crime de responsabilidade. Era, sim, possível que alguém do parlamento dissesse, olha, eu voto com a relatoria ou com o relatório nesse sentido. Isso seria válido. Agora, votar pela República não tão republicana, assim, de Curitiba, ou, sei lá, enfim, pelas minhas filhas, porque, e aí a gente tem uma coleção de coisas absurdas, invalidaria a decisão por conta dessa justificação, para além das previsões constitucionais de cabimento do crime de responsabilidade e das sanções derivadas deste crime. Quanto mais aberto é o tipo penal, e a gente vai ver que a Constituição deixa ele aberto, e a lei também não vai muito além disso, mais é exigida uma justificação densa, profunda, convincente, baseada em razões públicas e com fundamento constitucional. Na minha leitura, o STF pode controlar essa ausência de justificação, deve fazê-lo, mas não pode substituir o parlamento. Se o parlamento resolver não condenar, não tem o que fazer. Agora, se ele condena com base em uma justificativa que não tem apoio constitucional ou o faz sem que haja tipificação da conduta, aí deve ser invalidado. Obviamente, não foi isso que o STF fez, e o mais interessante é que eu não esperava isso do STF de 1992, que era bem contido, modesto, né? Não vamos avançar, e a gente vê isso, por exemplo, na medida cautelar de contra a emenda da reeleição, muito contido. Agora, o STF do século XXI, que bate o escanteio, cabeceia, defende, apita e faz o VAR, a gente imaginava aí que eles tivessem outra conduta. Agora, eu tenho mais alguns minutinhos, Pablo, agora eu vou avançar para além ali dessa análise puramente jurídica e puramente constitucional, para falar um pouco do que eu tenho sabido desde aqui, então eu estou a 9.000 quilômetros de casa, sobre os fatos que estão ocorrendo. Eu tenho evitado confiar totalmente nas informações que eu recebo, porque, como todo algoritmo que se preze, né, as minhas redes sociais também vão me proteger de visões muito distintas da minha. Então, para mim, parece que preencheu ali, o presidente da República já preencheu todos os incisos de todos os artigos da Lei 1079, que prevê crime de responsabilidade. Então, essa é a leitura que eu tenho, possivelmente parcial. Parece, portanto, haver um conjunto de fatos que merecem aí a abertura de um processo de impeachment. Só que a gente tem tido uma perda, e se comparar o caso Collor com o caso Dilma, a gente vai ver que lá no caso do Collor, a gente teve todo um cuidado com o procedimento, no sentido de ter uma comissão parlamentar mista de inquérito que ouviu testemunhas, que fez uma série de investigações e que fez principalmente um relatório de 371 páginas. Ou seja, havia um constrangimento com a aplicação desse instrumento extraordinário de ruptura da legitimidade daquela pessoa que está exercendo a presidência da República. No caso Dilma, foi sem nada, né? Sem justificação, sem tipicidade, sem relatório robusto, sem denúncia robusta, sem nada. O que vai ser em tempos de Covid, né? Sem uma possibilidade de debates intensos, sem essa discussão ou a possibilidade de uma eleição democrática, até mesmo da comissão que vai levar a cabo essa investigação. O que vai acontecer? A gente vai aceitar um impeachment modelo Lugo, né? Não é, vejam, eu não estou querendo proteger quem está hoje no mandato. A questão é o que vai restar da institucionalidade brasileira depois disso, né? O que a gente vai fazer, como vai ser o próximo governante, né? Quem assumir a presidência, a próxima governante, né? Quem vai assumir a presidência em 2022, e vamos aí torcer para que haja eleições mesmo, a gente vai que tranquilidade que vai ter, né? Que institucionalidade que vai ter. E tem uma outra questão que eu só vou provocar aqui nesse último minuto que me resta. Vamos supor que haja aí e que o presidente da Câmara resolva aceitar o procedimento de impeachment. O que pode acontecer? Pode acontecer o que aconteceu aqui nos Estados Unidos. O parlamento não dá andamento ao pedido, não condena o presidente da República. E o que acontece? O Partido Republicano aqui em 2020 não tem nem primárias, só tem uma candidatura, porque o presidente saiu muito mais forte do processo do que quando entrou. Segunda possibilidade, o impeachment prospera. O parlamento condena
por a perda de mandato e possivelmente lá a inabilitação para exercício de função pública. Então, reconhece a existência de crime tipificado, aplica a sanção. E o parlamento democrático, sob a Constituição de 88, entrega a faixa presidencial para um general a pedido do campo progressista. Então, me parece que a gente está num cenário em que não tem resposta boa. Eu tentei fazer uma análise jurídica combinada com uma análise política, mas já sabendo que não tem uma saída razoável, ou excelente, ou boa, ou aceitável neste momento. Então, me parece que a gente está num xadrez bastante complicado. Pior ainda, quando eu recebi hoje pela manhã que a PEC 16 de 2020 do Senado, que não apenas autoriza o TSE a não realizar eleições, se for o caso, como estende o mandato dos prefeitos e vereadores que serão eleitos, se tudo der certo, em 2020 ou em 2021, para ter unificação de eleições em 2026. Nós começamos a mexer, inclusive, com os direitos políticos fundamentais. Essas são as minhas primeiras contribuições, espero que tenha sido útil, pelo menos interessante para vocês. Obrigada, Pablo. Maravilha, professora Eneida, muito obrigado pela verdadeira aula aí condensada em 10 minutos. Pessoal, só vou relembrar para o pessoal que acabou chegando depois do meu primeiro aviso, vocês podem deixar as perguntas e os questionamentos que vocês eventualmente possam ter na nossa caixa de comentários, que após a fala inicial dos 3 painelistas, a gente vai passar para a rodada de perguntas. Agora eu vou passar a palavra para a Tânia. Tânia, está com você. Boa noite, Pablo, obrigada. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer muitíssimo o convite do Núcleo do Paraná, da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, na pessoa do Pablo, obviamente, do Nureddin e da Ana Júlia, que fizeram o contato para estar aqui. Queria cumprimentar a professora Desirê, que eu não conhecia pessoalmente, mas já de fama, de longa data, o meu amigo e grande professor, e grande advogado, sempre ministro da Justiça, Zé Eduardo Cardoso, para debater um tema desse, sobretudo com quem eu já conheço de debates, que é o professor Zé Eduardo Cardoso, é um desafio monstruoso, né? Agora com a professora Desirê vi que também. Mas acompanhei junto com ele aí de um locus nada prazeroso, uma página infeliz da nossa história, quando eu era assessora jurídica da bancada de apoio ao governo no Senado da República, e ele, o advogado da presidenta Dilma, aquele processo de impeachment em 2016. Mas vamos lá, para tentar aqui, em breves pinceladas, contribuir com alguma coisa, controlar o tempo aqui, para não passar e conseguir falar em 10 minutos algumas palavras, talvez, para contribuir com essa discussão, né, nesse desafio de participar na mesa assim, com esses 2 professores aí de direito constitucional. Acho que quando a gente, Desirê, já adianta, de certa forma, com bastante conteúdo, quando a gente discute impeachment, invariavelmente a gente discute a relação do direito com a política. Tanto faz se a gente estiver falando na ótica da ciência política ou na ótica analítica da dogmática jurídica. A gente está sempre discutindo a relação do direito com a política. E aí é preciso estabelecer o que é que a gente pensa efetivamente a respeito do instrumento do impeachment em uma democracia, para evitar os ditos reducionismos a respeito de como se aplica o instituto do impeachment. É muito comum ouvir falar que, ao contrário do que a professora Desirê tão acertadamente trouxe aqui para a gente, que o impeachment é um instrumento político e não jurídico. Eu penso, de forma muito tranquila, que a responsabilidade pelo exercício do cargo público é uma questão jurídico-política. Mas os crimes de responsabilidade são uma questão eminentemente do direito e não da política. Os crimes de responsabilidade que estão postos no artigo 85 e na Lei 1079 de 1950, que dizem que
caso cometidos pelo dirigente, nesse caso nós estamos falando do presidente da República, né? Existe impeachment contra diversas autoridades, nesse caso, impeachment do presidente da República, eles precisam ter uma conformação que mostre o cometimento efetivo do crime, portanto, provas. Não é o fato do impeachment ser julgado pelas casas políticas dentro do Congresso Nacional, pela Câmara e pelo Senado, que tiram o caráter jurídico do impeachment, a necessidade de que haja cabalmente a comprovação do cometimento de crime. Por que é importante a gente falar isso? Exatamente porque a nossa democracia, no nosso período de redemocratização, já vivenciou 2 impeachments. Hoje em dia, a gente está na discussão de um 3º impeachment. E é muito importante compreender as limitações entre o direito e a política para a gente entender como nos colocamos dentro do debate, qual é o nosso comportamento correto, jurídico e republicano dentro do debate que se coloca. O caso, por exemplo, acontecido há 4 anos atrás, que retirou da presidência da República a presidenta eleita Dilma Rousseff, houve, evidentemente, uma juridicidade e uma constitucionalidade formal. Cumpriu-se todo o rito do impeachment, ele foi feito dentro do formato que a própria Constituição e a lei prevê, dentro da Câmara, em primeiro lugar, num recebimento, em seguida no processamento propriamente dito dentro do Senado Federal, na aceitação e no julgamento, criou-se comissão, foi-se ao plenário e o quórum foi atingido. No entanto, deixou-se de cumprir o requisito da constitucionalidade e da juridicidade material. E aí, quando eu acho que a gente precisa compreender que o limite que se estabelece entre o direito e a política, no que se refere ao impeachment, é exatamente o limite da legalidade. E é o limite da legalidade não apenas formal, mas o limite da legalidade material, sob pena de incorrermos naquilo que foi dito pela defesa, e a defesa está aqui presente para concordar comigo, foi dito pela defesa que se tratava não de um processo de impeachment, mas de um golpe jurídico parlamentar. Justamente porque cumpriu-se toda a ritualística, cumpriu-se a juridicidade formal, mas não se cumpriu a constitucionalidade e a juridicidade material. Não houve comprovação nenhuma de cometimento de crime. Como é que a gente compreende? Aí eu estou deixando de comentar, obviamente, o impeachment do presidente Collor, porque acho que até temporalmente não nos serve para essa discussão aqui agora, pelo menos como factualmente falando. Estamos hoje diante de uma nova discussão de processo de impeachment, e aí eu, de novo, vou concordar com a professora Desirê, quando ela diz que o presidente Jair Bolsonaro, muito provavelmente, já cometeu todas as condutas ali tipificadas em todas aquelas letras da Lei 10.79 de crime de responsabilidade. Tem até uma brincadeira, eu comecei a atualizar crime de Bolsonaro de 2019 para cá, a atualização é muito corriqueira, assim, tem que estar sempre lá, narrando o novo fato. De março de 2019, para fazer um exercício assim, de memória, quando ele faz a convocação para a comemoração do ato de ditadura civil-militar, em 1964, ali ele já estava cometendo um crime de responsabilidade. Foi uma convocação através do porta-voz da presidência da República. E, formalmente falando, né, existe um dispositivo muito claro na Lei 10.79 que o presidente da República não pode fazer nenhum ato de convocatórios que afete os princípios constantes na Constituição Federal. E ele atinge nada menos do que o próprio artigo 1º da Constituição Federal. E até hoje, né, aí você passa mais de ano e ele vem sucessivamente cometendo atos de improbidade mais qualificados mesmo como crime de responsabilidade. Existe uma série de crimes, inclusive listados no pedido de inquérito
que o Procurador-Geral da República encaminhou ao Supremo Tribunal Federal, que são também tipificados como crime de responsabilidade. E aí, para falar um pouco das condições, pegando esse gancho do direito e da política, a gente pensa hoje quais são as condições da política para discutir impeachment, hoje dentro do Congresso Nacional. Existem hoje 38 pedidos de impeachment protocolados na Câmara dos Deputados, sob análise do presidente Rodrigo Maia. Existe, obviamente, algum motivo político para esses pedidos não terem sido analisados até aqui, né? O momento da política ele é próprio, peculiar. O que acontece, Desirê também já antecipou isso, é que existe uma grande indefinição sobre os rumos da política no pós-Bolsonaro, caso o pós-Bolsonaro venha a acontecer. Os riscos de um pedido de impeachment não se efetivar e ele, enfim, se fortalecer a partir da negativa, isso é um fato inexorável, está dado, mas, sobretudo, uma vitória, por assim dizer, e seu afastamento, que nos colocaria diante de um presidente, de um militar 5 estrelas presidindo o país depois de 26 anos de presidentes civis. Isso, por si só, coloca uma grande interrogação na discussão no campo da política para viabilizar um processo de impeachment. No entanto, o que está sendo discutido hoje, sobretudo no campo das forças democráticas, é que o próprio presidente Jair Bolsonaro não deixa alternativa diante das condutas, né, e diante da postura que ele assume perante a nação brasileira. Então, o impeachment acaba sendo a discussão necessária que precisa ser levada ao parlamento brasileiro para que o parlamento brasileiro se manifeste sobre as condutas que estão sendo perpetradas pelo presidente. Acho que numa primeira abordagem assim, muito superficial mesmo, era isso que eu tinha a dizer, vi que o tempo já está, meu tempo já está aqui acabando, acho que a gente pode, então, fazer o debate a partir das formulações que as pessoas enviarem nesse bate-papo, é isso. Muito obrigado pelas considerações, Tânia. Só lembrando aí, o pessoal também está chegando, a gente tem sempre nosso número sucessivamente aumentando. As perguntas vocês podem deixar aqui na nossa caixa de comentário, aqui embaixo, aqui do lado, já tem chegando algumas que a gente está computando aqui. E após a fala do José Eduardo Cardoso, a gente vai passar para a nossa rodada de perguntas. Ministro, a bola está com o senhor. Bem, boa noite a todos, a todas. Quero cumprimentar você, Pablo, querida amiga Tânia, de grandes jornadas nos embates de impeachment, Desirê, professora. É um privilégio estar com vocês. Eu queria dizer, pelo menos uma observação que me parece óbvia, que o direito e a política nunca são separáveis. Embora na faculdade de Direito a gente aprenda uma separação, no fundo, o direito existe a partir da política e no Estado de Direito a política existe a partir do direito. Eles estão inteiramente amalgamados, são indissociáveis. Mas é raro o desenho institucional ou o desenho de algum instituto que preveja a convivência do direito, da regra, do jurídico com a política. Normalmente isso é mais disfarçado. No impeachment, não, é explícito. Por quê? O impeachment é um processo jurídico-político, como disse a professora Tânia. Ou seja, é, na verdade, um processo que se cria a partir da concepção do presidencialismo, que surge na Constituição norte-americana. A diferença é que no presidencialismo tem um chefe de Estado e um chefe de governo, e os pais fundadores da nação americana tinham um horror do parlamento, e criaram, portanto, um presidente eleito que pudesse sancionar ou vetar as leis aprovadas pelo parlamento, e não queriam seguir as diretrizes daquilo que começava a se esboçar na Europa, que era exatamente a dimensão de um chefe de Estado e um chefe de governo distintos. No primeiro momento, um rei e um governo parlamentar, e depois, mais tarde, em alguns países, o presidente eleito com o parlamento. Porque no parlamentarismo, o afastamento de um governo, ele é político.
fundamentalmente político. Basta a aprovação de uma moção de censura, como disse a professora Desirê. Não é necessário o devido processo legal, não é necessário defesa, basta perder a confiança, aprovar, pronto, caiu. No presidencialismo, não. A partir da matriz norte-americana, se tem claro que o presidente da República ele pode perder a maioria, mas tem direito subjetivo ao seu mandato. A Constituição americana prevê 3 situações que podem implicar no afastamento do presidente: traição, suborno e grandes crimes, high crimes, e contravenções, misdemeanors, que estão afirmados no texto da Constituição. É nesses casos que acontece o impeachment. E a Constituição brasileira reproduziu esse modelo, adotou o presidencialismo, ao invés de colocar em high crimes and misdemeanors, traição, suborno, colocou lá crime de responsabilidade, que a Constituição deu alguns parâmetros de definição, e a lei, que é de 1950, como disse a professora Desirê, a lei 1079, tipificou. Ora, me parece claro, portanto, que se a decisão de afastamento do processo do impeachment não pode ser só política, porque senão estaríamos diante do parlamentarismo, há aqui um desenho institucional em política e direito, jurídico e política. Para que eu possa ter o impeachment, não basta a vontade do parlamento. É necessária a configuração de um ilícito, de um fato que se identifica, que se subsume a uma norma que descreve um crime de responsabilidade. Pode-se discutir se o crime de responsabilidade é um crime no sentido estrito penal do termo, ou se é um ilícito administrativo. Eu sou daqueles que acham que é um ilícito administrativo. Claro, mas não vem aqui ao caso nem a tempo de discutir a natureza jurídica do processo de impeachment. O que me parece muito claro é que tem que haver um pressuposto jurídico, um ilícito, que se subsume ao desenho de uma norma. Por isso, para provar isto, é que eu tenho que ter contraditório, ampla defesa, produção de provas. Porque se fosse eminentemente político, eu não teria que ter nada disso. Todavia, não é um processo apenas jurídico. Ele é um processo também que exige um juízo de conveniência e oportunidade do afastamento do presidente da República. Por isso, quem julga é exatamente o legislativo, que fará a verificação da existência da subsunção do fato à norma, portanto, do pressuposto jurídico, e fará uma avaliação de conveniência e oportunidade do afastamento ou não do presidente da República. Exatamente por isso, nós temos as seguintes hipóteses lógicas num processo de impeachment. Primeiro, a ausência do pressuposto jurídico, a ausência da tipificação. Não pode haver impeachment perante a Constituição. Se houver, haverá um desrespeito à Constituição. E aí vem a expressão golpe, para qualificar a destituição de um governo legítimo que é afastado fora dos fundamentos constitucionais. Segunda hipótese lógica, eu tenho o pressuposto jurídico e o Congresso entende que é possível sim e conveniente sim, correto sim afastar o presidente da República. Eu tenho então pressuposto jurídico, mais vontade e avaliação política, impeachment decidido. Foi o que aconteceu, ou que iria acontecer se não houvesse a renúncia, no caso do presidente Collor de Mello. E tenho a outra hipótese, que é justamente aquela em que eu tenho a configuração do pressuposto jurídico, mas o Congresso diz, olha, apesar do crime, apesar da tipificação, não me parece conveniente e oportuno, trará mais dano à sociedade afastar esse presidente do que mantendo. O que eu tenho? Eu tenho a não consumação do impeachment a despeito da verificação do pressuposto jurídico. Portanto, o processo de impeachment ele exige pressuposto jurídico mais o pressuposto político. Quando os dois se fundem, eu tenho impeachment. Quando os dois não se realizam, eu não posso ter. No caso da presidenta Dilma Rousseff, o que nós sempre defendemos, eu estou absolutamente convencido disso, é que não havia o pressuposto jurídico, ou seja, os fatos elencados não se subsumiam às normas. O crime de responsabilidade ele tem que ser doloso, tem que ser provado, tem que ser... Bom, nada disso aconteceu no impeachment de Dilma Rousseff. E se precisar, depois eu explico com calma o porquê que isso não aconteceu. Então, não havendo pressuposto jurídico, nós estamos diante daquela primeira hipótese lógica que eu apontei, ou seja, não tem pressuposto jurídico, não existe competência, portanto, do Congresso Nacional para apreciar a conveniência ou oportunidade do afastamento, o impeachment não poderia ter ocorrido. Ocorreu violência à Constituição, caracterizador do golpe. No caso de Jair Bolsonaro, que é, obviamente, a razão de ser dessa discussão hoje, há o pressuposto jurídico? Vou lhes dizer que, num primeiro momento, nos primeiros meses do governo, e até bem pouco tempo atrás, eu dizia que não havia o pressuposto jurídico. E muitos me criticavam por isso.
Eu dizia, bom, eu tenho que ser coerente com a minha leitura. Se a Lei 1079 de 50 tipificasse como crime de responsabilidade a prática de atos demenciais, a estupidez, a asnice, a ignorância crônica e permanente, eu diria sim, há crime de responsabilidade. Mas isso não está tipificado na Lei 1079 de 50 nem na Constituição. A prática de atos demenciais afronta o princípio da razoabilidade, mas não é efetivamente fator de impeachment. Dizia isso até que Sua Excelência, o Presidente da República, começou a chamar atos contra o Congresso Nacional e o Legislativo, começou a participar de atos que defendiam a intervenção militar, a defesa do Ato Nacional número 5, e mais recentemente, quando existiram indícios cada vez mais provados, a meu ver, já caracterizados enquanto indícios inicialmente de desvio de poder, e agora cada vez mais consubstanciados na prática de indícios de tentativa de conduzir investigações em curso da Polícia Federal. Isto é atentatório à probidade. Então, portanto, há de sobra agora crimes de responsabilidade para serem imputados ao senhor Jair Bolsonaro. Podemos escolhê-los, claro, embora não seja necessária a escolha. A peça pode elencar todos e ele terá que se defender de todos. Resta saber, todavia, agora a avaliação política, o pressuposto político. Golpe, se Jair Bolsonaro tiver seu impeachment, não será. O pressuposto jurídico está dado. Resta saber, portanto, se é conveniente e oportuno que ele seja afastado no meio de uma pandemia e no meio desta crise. Essa é uma decisão que compete ao Congresso Nacional, mas nós, como cidadãos, temos o direito de opinar. E a minha opinião objetiva e clara é que democracia que não se faz respeitar é democracia violada. Nós não podemos ter, nesse momento, uma cultura pragmática, nós não podemos ter, deixa o cara lá. Se eu atentar para o fato de que o presidente está violentando a democracia e não reagir, nós criaremos a ambiência necessária para que a democracia nunca mais seja respeitada no Brasil. Ou seja, só há uma coisa que a democracia não pode tolerar, é a sua violação, é a tentativa do seu rasgar, é a tentativa da sua destruição. Jair Bolsonaro claramente marcha na linha de destruir a democracia. Ele marcha ao convocar atos, ele marcha ao fazer situações em que ele descumpre a Constituição que jurou cumprir no ato da sua posse. Estas situações, por si, exigem uma resposta. E aí vai se dizer, bom, mas será melhor, então, que o Congresso tire e fique o Mourão? Será melhor? Não me agrada nada o vice-presidente Mourão. Nada. Absolutamente nada. Mas eu não acho que esse seja o fator de discussão. O fator de discussão é democracia e Estado de Direito. Eu não posso tolerar que uma pessoa que foi eleita faça o que o senhor Jair Bolsonaro está fazendo. É intolerável. Enquanto nós estávamos no campo da demência, da estupidez, da asnice, eu não elegi, eu não votei, mas assim que era a vida, o presidencialismo é isso. Agora, quando ele ameaça a democracia, quando faz o que faz, me parece que nós não podemos aceitar isso em hipótese nenhuma. Não há cálculo pragmático, eleitoral ou ideológico na perspectiva de busca de hegemonia que possa impor o sacrifício de uma democracia que é agredida. Porque se ela é agredida, há que se reagir. E a reação é dentro do Estado de Direito. A reação é dentro da Constituição. E, nesse caso, nós temos o processo de impeachment. Será dolorido o impeachment durante uma pandemia? Sem dúvida. O impeachment é dolorido sempre. Há um constitucionalista norte-americano que diz que o impeachment é um terremoto político. E é. Agora, há momentos em que eu vejo o presidente Jair Bolsonaro, e agora falo de política, não de direito, que era melhor que o cargo ficasse vago do que efetivamente ocupado. Porque se o cargo tivesse vago, não criaria atritos, não mandaria desrespeitar ordens, não receitaria medicamentos que, obviamente, não têm comprovação científica nenhuma. Ou seja, às vezes, para quem leu o ensaio sobre a cegueira do Zé Saramago, era melhor não ter governo do que ter um. Por esta razão, eu pessoalmente acho que há total condição jurídica para o impeachment de Jair Bolsonaro. Mas temos uma situação política onde eu, cidadão José Eduardo, que hoje não sou mais deputado, mas sou cidadão e tenho direito de opinião, acho que a democracia não pode ficar inerte, justamente para que possa ser preservada. Muito obrigado pela sua exposição, ministro. Agora, como
conforme combinado, nós vamos passar a série de perguntas para cada um dos nossos painelistas, mas antes eu não posso deixar de agradecer os nossos companheiros e companheiras do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, que estão realizando a transmissão desse evento pela página deles também, aos nossos colegas da Rede Lado, do Instituto de Democracia Popular, que também estão nos compartilhando em suas redes. Tânia, a primeira pergunta vai para você, e ela é feita pelo Nicolas Watson. Ela fala o seguinte: embora a lei 1079, o regimento interno da Câmara, não dê prazo para o presidente da Câmara, para que o presidente da Câmara analise o pedido de impeachment, gostaria de saber se os painelistas, mas aí aqui direciono para a senhorita, vem alguma possibilidade ou instrumento pelo qual o STF poderia compelir o presidente da Câmara a analisar um pedido de impeachment? Bom, vamos lá. Vou responder logo de forma objetiva e justificar em seguida. Não, na minha opinião, não. Acho que é sempre complicado a gente discutir as competências respectivas dos poderes. Estamos sempre no limiar, né? Quando pensamos qual pode ser efetivamente a interferência do Poder Judiciário, especificamente esse debate, aparece muito a famosa judicialização da política e, em resposta, a politização da justiça no ativismo judicial, o discutido ativismo judicial. Então, existem algumas decisões que são próprias da política, portanto, nesse caso, se tratando de poderes, mesmo do poder legislativo, não estão afeitas, na minha interpretação, à análise do poder judiciário. Isso, claro, todos os casos devem ser sempre debatidos para que se verifique, no caso concreto, se isso é próprio ou não de uma interferência judicial. Recentemente, houve um grande debate entre juristas na decisão do ministro Alexandre Moraes, quando impediu a posse do ministro novo delegado da Polícia Federal. A interferência do Poder Judiciário, entendo eu, deve se dar nos limites estritos daquilo que cabe a uma decisão efetiva judicial. Recentemente, inclusive, o ministro Celso de Mello encaminhou ao presidente Rodrigo Maia um questionamento sobre a análise dos pedidos de impeachment que estão sobre a sua mesa. Gostemos ou não desse padrão, gostemos ou não desse formato da nossa tripartição de poderes e dos poderes que são atribuídos a cada um desses poderes, a cada um dos órgãos, o fato é que é competência do Poder Legislativo e, portanto, do presidente da Câmara dos Deputados a análise dos pedidos de impeachment que estão sobre a sua mesa, ou gaveta, como diriam alguns. Não vejo como possa haver uma interferência do Poder Judiciário, digamos, para obrigar que ele analise os pedidos de impeachment. Não sei se os colegas concordam. Na minha opinião, a interferência do Poder Judiciário, nesse caso, como em vários, aliás, seria indevida. Eu tenho uma posição 95% concordante com a da Tânia. Vou divergir 5%. Pelo seguinte, realmente, em princípio, o Judiciário não pode fazer isso. Eu tenho sido um crítico duro do ativismo judicial. Não existe previsão na Lei 1079 de 50, nem na Constituição. Acho até que erradamente. Acho que se atribui um poder excessivo ao presidente da Câmara, mas a lei é a lei, claro. E, portanto, o presidente da República, o presidente da Câmara, avaliará, segundo o seu critério de conveniência e oportunidade, ou seja, com discricionariedade, o início do processo de impeachment. Eu vejo apenas uma ressalva. O judiciário, e isso não é ativismo, ele pode controlar atos administrativos e o início de um processo de impeachment, a meu ver, é um ato administrativo, aliás, até porque atos legislativos e judiciais também podem ser controlados pela figura do desvio de poder.
uma doutrina assentada, ela vem da França, ela é assentada há décadas na jurisprudência brasileira, na doutrina brasileira. O desvio de poder se dá quando o exercício de uma certa competência objetivamente se desgarra da sua finalidade. Se o presidente da Câmara não despachar por comprovado desvio de poder, aí eu tenho um desgarramento da competência que abre a possibilidade do judiciário dizer despache. Por quê? Imagine, por exemplo, a seguinte hipótese. Fica comprovado que o presidente da República recebeu dinheiro para não apreciar um processo de impeachment. Além do crime de corrupção, o silêncio administrativo ao decidir configura desvio de poder. Claro? Vamos imaginar que não seja dinheiro, mas que fique comprovado que o presidente da Câmara pediu certas vantagens para não decidir um processo. Desvio de poder. Como foi, a meu ver, o desvio de poder que Eduardo Cunha fez quando abriu o processo por vingança. Ou seja, ficou comprovado que Eduardo Cunha abriu o processo contra Dilma Rousseff para se vingar, porque ela não determinou ao PT que votasse nele. Então, coerentemente, eu vejo o seguinte: em princípio, o judiciário não pode fazê-lo, mas se uma competência administrativa ela se desvia da sua finalidade, como foi no caso do impeachment de Dilma Rousseff, em que foi aberto o impeachment por vingança, ou se ele não despacha por alguma outra razão comprovado ou com um conjunto de indícios que desgarra da competência do presidente, como receber favores, como efetivamente receber dinheiro, aí eu tenho uma caracterização do desvio de poder. Ou seja, o exame judicial é possível sem entrar no mérito. Eu analiso os pressupostos de legalidade. Em princípio, não pode, porque isto é mérito. E se o judiciário fizer isto, ele viola o artigo 2º da Constituição Federal, que é o princípio da separação de poderes. Mas, se houver uma degeneração objetiva do exercício dessa competência do presidente da Câmara, seja para abrir por vingança um processo, seja não abrir por beneficiamento, aí me pareceria possível existir isto em relação ao ato do presidente da Câmara. Nesse momento, eu não vejo como o judiciário possa intervir, porque não há nenhuma demonstração de desvio de poder do presidente Rodrigo Maia. Eu concordo com isso e me parece também que na defesa da Constituição a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o tal do desvio de finalidade implícito, né, que já foi utilizado outras vezes para que o Poder Judiciário controlasse atos que são de competência privativa absoluta da Presidência da República ou de outros poderes. Né? No caso do impedimento da posse do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil, o discurso ali daquela liminar foi que estaria aí implícito o desvio de poder. Então, concordo com a Tânia, concordo com o professor José Eduardo, desde que esteja comprovado, né? Desde que seja objetivamente comprovado, né? E não a partir da leitura pessoal do ministro de plantão que vai dar a liminar. Concordo integralmente, só outra ressalva. Eu acho que o desvio de poder, segundo toda a doutrina, se comprova por um conjunto de indícios que não existiam no caso da nomeação do presidente Lula, total concordância com a Desirê. E essa história de desvio de poder implícito é uma loucura, porque o desvio de poder ele é objetivo, então ele não é implícito, ele tem que ser objetivado. Já me posicionei diferente no caso da nomeação do Alexandre de Moraes. A nomeação foi suscitada por Alexandre de Moraes. Por quê? Porque acredito que o presidente Jair Bolsonaro confessou o desvio de poder na sua coletiva, quando ele vem e diz textualmente: tive que pedir de joelhos para a Polícia Federal investigar meu filho. O quê? Ele mandou a Polícia Federal investigar alguém para absolver seu filho? É para isso que você quer assumir a Polícia Federal? Desvio de poder confessado. Então, aí não é o desvio de poder implícito, mas é um conjunto de, inclusive no caso, revelados pela fala de Jair Bolsonaro, que, a meu ver, materializaram, neste caso, o desvio de poder. Porque nomeações podem ser controladas por desvio de poder, corretamente, como foi no caso do Ramagem, e não corretamente, como foi no caso do presidente Lula, em que não havia absolutamente nada que recomendasse isso. Maravilha, pessoal. Inclusive, só fazer um adendo, esse debate sobre o controle judicial de atos discricionários é a mesma situação que acontece quando o STF analisou o conteúdo do indulto do Temer há uns anos atrás, e eu lembro que até acabou que não houve tanta repercussão quanto essa discussão do Ramagem, mas a roupagem, a racionalidade jurídica por trás é a mesma. Mas vou passar aqui para
outra pergunta. Tem muita gente perguntando, professor, e essa eu vou direcionar inicialmente para a professora Eneida. São muitas perguntas, mas eu vou sintetizá-las na mensagem do Nureddin. Eneida, somo-me aos demais que questionam a questão eleitoral, a possibilidade de a chapa ser cassada. O que pensas? Penso que resolveria um baita problema, né? Porque a gente aí está questionando a legitimidade do exercício do poder executivo por essas pessoas que mostraram-se vitoriosas nas urnas, sendo que os próprios vitoriosos acusaram a existência de fraude. Né? Aí há além dessa desconfiança plantada pela própria chapa vencedora a respeito das urnas eletrônicas, tem a questão do financiamento de mensagens por meio de WhatsApp que revelariam aí o impacto de doações indiretas de pessoas jurídicas para a campanha eleitoral, que também aí está vedado pela legislação eleitoral. Há um terceiro caso que eu ouvi de passagem esses dias, que é a questão de, foi o que chegou aqui, que teria havido aí um atraso, um adiamento de determinada divulgação de operação para que não impactasse aí na eleição, ou seja, talvez a gente já tenha lido aí alguma coisa nesse sentido, né, de operação e eleição e impacto no comportamento eleitoral, o que poderia levar à verificação de existência de ilegitimidade na escolha eleitoral que acabou elegendo a chapa, o que seria uma solução interessante, porque daí afasta a chapa inteira. E teríamos, então, eleição direta para o resto do mandato, né? E com novas candidaturas e por aí vai. Então, possibilidade jurídica existe. Elementos que levem à probabilidade de existência de alguma hipótese de cabimento de cassação de mandatos da chapa por conta de ilicitudes, parece que existem. O TSE vai fazer isso? Acho difícil. Acho bastante pouco provável. Apesar que o Poder Judiciário cada vez é mais, vamos dizer assim, é menos previsível. Pode ser que aconteça, né? E resolveria a questão de a gente não passar aí a faixa para um general, que eu confesso a vocês, apesar de concordar com a análise do professor José Eduardo Cardoso, é uma coisa que me incomoda pessoalmente, ainda mais porque me parece que ele vai ter um apoio muito mais efetivo das Forças Armadas, exatamente pela ausência dos atos demenciais aí mencionados. E se atos demenciais fossem hipótese para impeachment também aqui nos Estados Unidos, quem sabe outro presidente estaria governando aqui também. Seguramente. Maravilha, professora, muito obrigado pela resposta. Agora eu vou direcionar duas perguntas, que na realidade acho que versam mais ou menos sobre o mesmo tema, para o ministro, que é a pergunta da Jéssica e do Gabriel. Eu vou ler as duas, mas o senhor vai ver que elas se complementam. A Jéssica pergunta: o senhor acredita que caminhamos para um rompimento do Pacto Constitucional de 88 diante de tantos ataques ao mesmo? E o Gabriel Trapaçon pergunta o seguinte: os senhores afirmam que, no caso de um possível impeachment, estaríamos em maus lençóis, tendo em vista que o vice-presidente hoje é um militar. Na opinião de vocês, quais seriam os nossos principais desafios de ter um militar como o general Mourão, como presidente da República? Vem a possibilidade de ascensão de um regime autoritário? Eu começo pelo fim. O maior desafio é testar a institucionalidade brasileira para que permaneça firme contra golpes, venham de onde vierem. Eu, como ministro, eu convivi muito com as Forças Armadas e com a Defesa. Fizemos muita coisa juntos, inclusive construí amizades ali no seio das Forças Armadas. E eu nunca vi, né, naqueles que estavam lá comandando as Forças Armadas, um desejo de suprimir a Constituição. Claro. Então, eu sinceramente não acredito nisso. Eu posso ter um ou outro mais entusiasmado, né, mais saudosista do golpe de 64, mas, sinceramente, concordo que eu já errei muito na minha vida em avaliações que eu fiz sobre pessoas, tá certo? Eu não gostaria de errar a avaliação que tenho sobre as Forças Armadas. Eu não creio que as Forças Armadas atualmente tenham uma vocação golpista. Não creio. Sinceramente, não creio. Posso, repito, ter um ou outro que gosta de se aventurar no mundo do autoritarismo, mas eu não creio nisso. Então, acho, portanto, muito difícil que nós tenhamos uma ruptura institucional. Agora, o seguro morreu de velho.
E, nesse caso, vamos comprar a pólice da institucionalidade. Claro, acho que, nesse momento, insisto muito nisso, e acho que os setores mais à esquerda, às vezes, se perdem um pouco nessa perspectiva. Não é hora de buscarmos hegemonia entre nós. Não é hora de buscarmos quem vai derrotar o outro setor de esquerda. É necessário ter uma frente democrática, inclusive mais ampla que os setores de esquerda, e que tenha um comprometimento com as instituições. Não para disputar eleições, não falo disso, eu falo para defender o Estado de Direito, para defender contra o fascismo, né? Para defender contra esse grito, que eu me lembro da antiga Espanha de Franco, que era o grito Viva la muerte. Claro, que era o que os fascistas espanhóis conclamavam os seus aliados para exterminarem aqueles que defendiam o governo republicano espanhol. Se eles vêm com Viva la muerte e vêm com arminhas, nós temos que vir com Viva la vida e com o coração, unificando os setores, aguardando as nossas divergências para mais tarde para enfrentá-los. É esse o nosso desafio. O desafio é manter as nossas instituições democráticas, é combater a intolerância, é combater intolerantemente a intolerância. Esse é o nosso desafio permanente, diário, cotidiano. Agora, para isso, nós temos que estar acima das nossas próprias divergências e pensar um pouco mais que as instituições democráticas nos levam, pelo menos, a conviver com os nossos ideais e a lutar por eles, e nós não podemos abrir mão desta convivência, dessa institucionalidade. Então, resposta objetiva. Não acho que nós caminhemos para um movimento institucional. Agora, o seguro morreu de velho. Cabe a nós nos aliarmos numa grande frente democrática contra o fascismo, contra o autoritarismo e contra a intolerância. Muito obrigado, professor, pela resposta. Na sequência agora, eu vou fazer uma pergunta para... Desirê pediu para falar. Por favor, professora. Eu gostaria muito de acreditar nisso. Por favor, professora. Eu queria muito, mas eu tenho visto a gente aplaudir muitas vezes decisões do Poder Legislativo referendadas pelo Poder Judiciário contra direitos fundamentais, que vão restringir direitos políticos. Isso foi feito na ficha limpa. A gente vai ver decisões do Poder Judiciário que vão dizer que medidas excepcionais são exigidas em tempos excepcionais, mesmo afirmando que a Constituição não permite, por exemplo, o afastamento de um senador ou a prisão de um senador, e a sociedade aplaude isso. A gente tem visto cotidianamente um desprezo ao Estatuto Constitucional dos Congressistas pelo Poder Judiciário, pelo Poder Executivo, e ninguém faz nada. Então, eu gostaria muito de compartilhar essa crença na institucionalidade, mas eu vejo que há um baixo apego às instituições democráticas e ao ideal republicano, não só em quem está ocupando o poder no momento, mas na própria sociedade brasileira. Então, a pergunta do Gabriel me deixou pensando, talvez eu esteja mesmo com receio de que a Constituição de 88 se esgote aí, e que essa eleição de 2018 não tenha sido um evento fora da curva, e que a gente tenha um crescente alinhamento de pensamento conservador que vai mostrar, por exemplo, a força que a direita sempre tem no parlamento. Agora, em 2018, a gente tem um aumento bastante intenso, né, mas bastante acentuado do número de parlamentares de direita que fazem até um discurso de backlash de direitos de minorias, de discursos misóginos, de violência contra as mulheres, contra o LGBT, e não tem uma sociedade que reaja a isso. Então, não sei se dá para a gente acreditar, embora eu também me veja assim como capaz de garantir isso, que nós, juristas democráticos, vamos ser capazes de manter a institucionalidade da Constituição, mas gostaria muito de ser convencida, muito mesmo, professor José Eduardo. Olha, apenas só dizer, você tem toda a razão. Eu acho que, se você lembrar que que a Constituição de Weimar foi utilizada por Hitler para implantar o fascismo, com o aplauso da sociedade alemã, você vai, olha, realmente, né? Agora, o que me chama a atenção nesses momentos históricos é como nós nos unimos. E aí eu não falo só de juristas, eu falo de juristas também. Eu falo de setores democráticos. Setores democráticos que não querem dialogar com o outro porque acham que amanhã ou depois ele é seu principal adversário. É isso que eu digo. Vamos lembrar da Guerra Civil Espanhola, que eu me referi há pouco. Nunca se uniram contra Franco. Nunca. Se matavam.
Os stalinistas queriam a morte dos trotskistas e dos anarquistas. Claro, a União Soviética entrou mais para apoiar, em certos momentos, situações de desagregação do que de enfrentamento. Ou seja, essa é uma característica, muitas vezes, dos setores de esquerda, humanistas, democráticos. Nós nos unimos na cadeia, claro. E é evidente que nós temos que perder um pouco essa visão de busca e disputa de hegemonia numa hora em que as instituições podem ser abaladas justamente por esse aplauso social. Nós temos que ir a campo, unificadamente, denunciar, falar, dizer, porque se cairmos lutando juntos e não lutando um contra os outros. É assim que eu vejo, claro. Então, portanto, eu não confio nas instituições, mas acho que nós juntos temos poder de segurá-las, sustentá-las e afastar o fascismo que hoje cada vez mais parece que ocupa as mentes de pessoas que, evidentemente, não têm nenhum compromisso com a tolerância e com a pluralidade das ideias humanas. Muito obrigado pelas respostas. Só fazer um adendo a essa questão da institucionalidade. Acho que na data de ontem, salvo engano meu, o Felipe Neto deu uma entrevista lá e aparentemente, né, chocou o mundo inteiro. E ele afirmou que o 2016 foi golpe na visão dele, e isso acabou gerando um rebuliço com algumas jornalistas famosas, especialmente com uma que diz assim: o impeachment não foi golpe, porque o STF referendou. E, bem, não cabe aqui fazer um retrospecto de quantas ilegalidades e atrocidades realizadas pelo rito formal receberam o carimbo de constitucional do STF, mas esse, de repente, eu só quero colocar uma sementinha para os nossos telespectadores pensar em como a institucionalidade, às vezes, ela é insuficiente. E, na sequência, eu vou fazer uma pergunta um pouco mais procedimental, direcionada à Tânia, para que ela explique aos nossos ouvintes, que eventualmente não tenham o conhecimento mais técnico específico sobre o trâmite do impeachment. E a pergunta do Matheus Righetti. Ele pergunta assim: uma vez aceito o processo de impeachment pelo presidente da Câmara, qual é o trâmite na Casa Legislativa? Criada uma comissão mista? Como é escolhida a relatoria do processo? Minha preocupação é para que o possível relatório seja feito de forma robusta, como a professora Eneida defendeu. É isso? Quem foi que fez a pergunta? Matheus Righetti. Matheus. Bom, Matheus, a sua pergunta já contempla a resposta. O processo de impeachment é apresentado na Câmara dos Deputados, e após a aceitação, que é aquela análise preliminar que é feita para a competência exclusiva do presidente da Casa, é montada uma comissão mista dos deputados. A composição da comissão, ela obedece à proporcionalidade partidária, né? Cada partido indica os membros a essa comissão de acordo com o número de deputados que elegeu para a legislatura, né? E a comissão, então, tem o seu funcionamento, ao final apresenta um relatório que é meramente votado na comissão, mas é considerado um relatório meramente consultivo e é submetido ao plenário da Casa, que tem que aprovar a admissibilidade do pedido de impeachment por 2/3 da sua composição, que corresponde a 342 deputados. Isso encerra a fase da Câmara dos Deputados, quando é remetido, então, para o Senado Federal, que passa por 3 etapas. Tem o primeiro momento de recebimento. Isso é curioso, de vez em quando as pessoas lembram do processo da ex-presidenta Dilma e tem sempre algumas datas para serem rememoradas, né? O Senado tem basicamente 3 datas. Tem a data em que é votado na comissão, essa admissibilidade que é feita na Câmara dos Deputados, que é a instauração do processo propriamente dito. O segundo momento em que é votada o relatório, que é o momento em que ocorre o afastamento do presidente da República, e o momento em que é o momento plenário, que tem a votação também por 2/3, né? Que no Senado corresponde a 54 senadores. Esse é o rito processual no Congresso Nacional do procedimento de impeachment.
a tomar, por exemplo, o processo de impeachment da presidenta Dilma. Isso levou de dezembro, quando houve a admissibilidade, até o final de agosto, 31 de agosto, quando houve a votação definitiva. 8 meses, não é isso? É isso? É isso. Falei tudo certinho, professor? Imagina, quem orientava a gente era você ali, Tânia. Você sabe muito mais que nós todos. Muito obrigado, Tânia. A gente está seguindo aí para o último bloco de perguntas, antes das considerações finais dos nossos panelistas. Já estamos aí com 1 hora de evento. E eu gostaria de fazer uma pergunta a todos, e aí direcionada a cada um, de uma forma sistematizada aqui, principalmente para as pessoas que eventualmente estejam nos assistindo, sejam mais leigas. O professor José Eduardo e a professora Eneida muito bem colocaram que o impeachment ele é um processo que necessita da parte jurídica, ou seja, o presidente deve realizar alguma conduta tipificada como crime de responsabilidade, ao mesmo tempo que o Congresso deve fazer um juízo de conveniência e oportunidade dessa conduta para passar ou não o impeachment. Eu gostaria de ouvir das senhoritas e do senhor dessa forma sistematizada. Primeiro, se vocês acham que o elemento jurídico está preenchido, e no segundo, se na opinião de vocês, é claro que o ministro e a professora Eneida já anteciparam um pouco do debate, se na opinião de vocês seria conveniente e oportuno o debate, um impeachment agora, mas para dar essa sistematizada para quem está nos assistindo, até para ver se há um consenso quanto à existência do elemento jurídico, ou se o dissenso está na conveniência e oportunidade do processo de impeachment para a nossa democracia agora. Eu gostaria de ouvir dos senhores essa análise. Vou começar aqui, professora Eneida. Acho que... Não você, mas as coisas mais... Aquelas coisas Estou apanhando a tecnologia aqui, gente, desculpa. Me parece que a gente tem aí vejam, eu estou falando para vocês a partir do filtro das informações que eu recebo, e como eu disse para vocês novamente, não de fontes plurais. Eu acho que um grande erro nosso aí pós-88 foi que a gente não fomentou a existência de fontes de informação pluralmente mesmo distribuídas, tal, e acabo me fiando muito no que eu recebo pelas redes sociais, que vai normalmente justificar ou referendar aquilo que eu já penso. Então, me parece que existe, de fato, para além dos atos demenciais tão bem lembrados pelo professor Eduardo Cardoso, existe aí condutas do presidente da República que se encaixam tanto nas previsões do artigo 85 da Constituição, quanto nos artigos ali que prevêem os crimes de responsabilidade do presidente da República na Lei 1079 de 50. Né? Então, se a gente quiser escapar do agir sem o decoro exigido do cargo, que isso a gente já sabia antes de ele ser eleito, que isso aconteceria, né? Já tenho visto até estudos sobre como ele usa de uma estética populista em roupas, em formação de cenário de fotos e lives, e que como isso faz com que haja uma depreciação do lugar da presidência da República, e que, ao mesmo tempo, aproxima a pessoa comum, dizendo, nossa, olha que simplão, né? Uma pessoa como a gente e tal. Então, tem um pouco dessa retórica populista. Tem a questão do ataque aos outros poderes quando participa, ou às vezes até convoca, alguma manifestação contra esses poderes, ou seja, haveria aí o preenchimento dos fundamentos jurídicos que levariam não só a possibilidade de um pedido de impeachment, mas também como resultado a decretação da perda de mandato e da habilitação para o exercício da função por 8 anos. Então, isso eu não imagino que a gente não discorde aí da existência desses requisitos. Se é conveniente ou não, eu não sei. Exatamente, porque me falta um pouco de crença na institucionalidade de um país que vai afastar um presidente aí depois de um impeachment tão proximamente. Né? Eu não sei como é que a gente vai convencer a sociedade brasileira de continuar acreditando na democracia e na institucionalidade depois disso. Concordo, no entanto,
com o professor Zé Eduardo Cardoso que não dá para continuar desrespeitando a Constituição. Não dá para permitir que a Constituição seja vilipendiada, rasgada, ignorada. Não dá para aceitar um presidente da República que manda jornalista calar a boca, entre várias outras coisas, atacando, portanto, direitos fundamentais como a liberdade de expressão e a liberdade de informação. A conveniência e a oportunidade vai ter que ser decidida pelo Congresso Nacional, que espero venha fazer aí o seu papel democrático. Ele tem me surpreendido positivamente, porque quando a gente não espera muito de uma legislatura, fica fácil ser surpreendida positivamente, mas essa legislatura tem sido melhor do que se esperava. E aí pode fazer um juízo aí de conveniência e oportunidade, verificando a possibilidade de afastamento do presidente da República. Há também a possibilidade de afastamento e de perda de mandato por crime comum no Supremo Tribunal Federal, mas isso também passa pela permissão da Câmara para que o processo ande. E tem a terceira possibilidade, que seria a possibilidade dos sonhos, que é a cassação da chapa pelo Tribunal Superior Eleitoral, verificando a ausência de legitimidade. Para minha sorte, não sou eu que tenho que decidir essa conveniência e oportunidade. O que eu espero, no entanto, é que qualquer que seja a resposta dada, a gente consiga manter ou não manter ou criar essa unidade e uma defesa mesmo da democracia e dos valores republicanos. Isso para a gente tem faltado muito. Então, eu tenho acompanhado alguns debates que sempre que vem uma discussão como essa que a gente está fazendo, vem ali o nome dos presidenciáveis de 2020. Eu, como estou aqui receosa, que nem a eleição de os presidenciáveis de 2022, nem a eleição de 2020 aconteça, eu coloco aí as minhas barbas de molho. Muito obrigado, professora Eneida. Passar a palavra agora para o ministro. Zé, suas considerações sobre essa questão. Eu, até como você disse, eu antecipei um pouco a minha opinião. Eu acho que o pressuposto jurídico está dado, não tenho dúvida nenhuma que temos crime de responsabilidade a escolher praticado pelo Jair Bolsonaro. Quanto à conveniência política, como disse a professora Desirê, o Senado vai decidir. Como cidadão, eu já fiquei bastante pesando os prós e os contras, porque eu sei que o impeachment é um processo doloroso. O impeachment ele é um processo que desgasta. Mas aí eu me lembro de um querido amigo, já falecido, o senador Zé Eduardo Dutra, que ele sempre falava uma frase famosa, que ele dizia, às vezes é preferível um fim horroroso do que um horror sem fim. Claro? E a continuar isso que nós estamos vendo, isso é um horror sem fim. Tá certo? Quer dizer, é um governo destrambelhado, de ministros completamente alucinados, tá certo? Eu tenho um ministro da Educação que não consegue escrever 4 letras em bom português, tá certo? Que só fala em sanidade, se é correto o boato que surgiu, pediu na reunião ministerial a prisão dos ministros do STF. Nós temos um chanceler que eu não sei dizer bem como é que eu poderia expressá-lo sem cair num crime de calúnia, difamação ou injúria. Bom, enfim, e temos o chefe da banda geral, que é o senhor Jair Bolsonaro, que é algo assim inexplicável, do ponto de vista da racionalidade mínima dos seres humanos. Eu acho engraçado, as pessoas muitas vezes falam assim, não, mas é uma estratégia de... Sinceramente, eu convivi com o Jair Bolsonaro 8 anos como deputado, não é estratégia. Ele pode até desorientar os adversários. Porque você imagina, você tem lá, claro que eu vou dar um exemplo caricato, mas vamos imaginar que você tem um time formado por Neymar, tá certo? O velho Maradona em plena forma. Aí você pega lá me fugiu o nome do jogador português, que é famoso, o Cristiano Ronaldo, tá certo? Pega craques e bota um monte de cabeça de bragas do outro lado que não treinou futebol com coco, tá certo? Na primeira bola que o Cristiano Ronaldo vier e passa por ele, vai tomar um chute porque ele errou a bola, tá? E acabou com o Cristiano Ronaldo. Aí falou assim, mas olha a tática do cara. O cara quis atingir para intimidar. Não, o cara é grosso mesmo. É grosso. O problema é que quando ele faz a tática dele, ele desorienta o time adversário. Fica todo mundo perplexo. Tá certo? Porque ele vai bater o tiro de meta e joga contra o gol dele. O goleiro tem que se esforçar para tirar. Aí ninguém entende. Fala, mas o que eu faço agora? É isto que é Jair Bolsonaro. Não acho que é tática. Eu acho que é uma maluquice em cima de maluquice. Claro que tem gente que fica soprando para ele as táticas
a serem corretas, da tática da polarização, do nós contra eles, que é a tática fascista histórica, né? Então nós vamos ter isso, e às vezes ele segue lá uma tática, mas ele é um destrambelhado, e evidentemente você deixar um país nessa situação de pandemia e pós-pandemia, porque a pós-pandemia vai ser gravíssima, tá certo? Porque a hora que passar isso tudo, vem o problema econômico, vem o problema social, tá certo? E a sensibilidade social de Jair Bolsonaro é imensa, a sensibilidade econômica do senhor Paulo Guedes é maravilhosa. Então, ele vai achar que a mão invisível de Adam Smith vai salvar os pobres que estão morrendo de fome, etc. E tal. Então, olha, eu pessoalmente, como cidadão, sei que o impeachment é doloroso. Agora, é preferível um fim horroroso do que um horror sem fim durante 4 anos. Então, pessoalmente, eu, se fosse deputado, se não fosse convencido pela defesa de Jair Bolsonaro de que ele não praticou atos atentatórios à Constituição, apesar de todas as evidências, respeitado de defesa ou contraditório, eu, como deputado, votaria pró-impeachment. Muito obrigado, ministro. Tânia, suas considerações sobre esses 2 pontos. Bom, acho que todo mundo, de certa forma, já antecipou um pouco a fala a respeito disso. Acho que o impeachment, o processo de impeachment, independente do período de pandemia, ele é um processo absolutamente traumático. O impedimento do presidente da República afeta princípios basilares mesmo da nossa democracia, né? A cidadania, a soberania do voto, né? Afastamos alguém que foi colocado no cargo pela maioria da vontade popular, né? Os cidadãos que foram lá e votaram. Então, isso é naturalmente traumático e naturalmente complexo do ponto de vista do próprio debate republicano. E também já foi colocado aqui a descrença que isso acarreta no seio da sociedade, nas instituições e no nosso próprio formato, né? Na nossa própria democracia. Imagine 2 anos depois, repetição do Collor, né? Foi eleito em 89, tomou posse em 90, 92 cassado. Imagina um presidente novamente cassado 2 anos após sua eleição. E, enfim, o processo é muito, muito, muito complicado sempre. Sobre a solução TSE, embora alguém tenha dito a solução dos nossos sonhos, que evidentemente, num primeiro momento, avaliamos todos que não nos interessa ter um presidente general, não, muito mais do que isso, um presidente general que viria com a força de um discurso que não contém aí como é que o Zé Eduardo apelidou como é que o Zé Eduardo apelidou o problema, o fator demencial, que não viria com fator demencial, portanto, institucionalmente legitimado para o exercício do cargo, com todo o apoio da sua tropa, né, dos militares, e implantando o mesmo programa no campo econômico que o Jair Bolsonaro. De qualquer forma, o processo via TSE também não seria pouco traumático. Imagine que eu estou colocando a problemática, não estou aqui dizendo que a gente não tem que trabalhar por isso, né? Imagine que consigamos aí uma possibilidade que o TSE vote e reconheça nulidades e ilegalidades praticadas durante a eleição e afaste a chapa, portanto, estariam fora Bolsonaro e Mourão. Realizar uma eleição até dezembro, só para esclarecer, pelo artigo 81 da Constituição, até dezembro seria uma eleição direta ainda, né? 2 primeiros anos de mandato. A partir do ano que vem, seria uma eleição indireta feita pelo Congresso Nacional. Nos 2 cenários, nós teríamos que realizar até dezembro uma eleição direta, em meio a essa situação de emergência, né, sanitária mundial. Muito mais do que isso, numa situação política bastante complexa, complicada, né, de atores políticos que se coloquem nesse cenário confuso,
E, em sendo isso esticado até o ano que vem, uma eleição via Congresso Nacional. Avaliemos todas as possibilidades do que isso poderia nos trazer. Então, não existe nem mesmo essa solução TSE, na minha opinião, como uma solução fácil. Não temos solução fácil. Mas faço minhas as palavras do ministro Eduardo Cardoso. O problema é que não temos outro caminho, se não compreender que nos é dada a responsabilidade de requerer e exigir que o Congresso Nacional analise efetivamente os atos e as condutas do presidente da República, que não são mais, não temos mais nenhuma possibilidade de enxergar com nenhuma benevolência, com nenhuma... Por mais que tenhamos boa vontade de dizer, não, mas aí não foi tanto, não tem como mais. Ele extrapolou efetivamente todos os limites dentro da juridicidade, sim, dentro da legitimidade para ocupar o cargo que ele ocupa. E o Congresso Nacional precisa investigar isso, é dever do Congresso Nacional. O outro poder legitimamente eleito é investigar as condutas do presidente da República. Muito obrigado, Tânia. Agora, pessoal, antes de eu passar a bola para as nossas convidadas e para o nosso convidado para as considerações finais, agradecimentos, eu queria só deixar um convite a todos e a todas que se identificam com o nosso ideal comum aqui defendido pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, que entrem no link que está aparecendo aqui embaixo, se associem e venham construir essa ideia de instituição junto com a gente. Agora, para finalizar, a gente tinha outras perguntas muito boas aqui, mas em respeito ao nosso tempo, a gente não vai conseguir fazer. O Iago Corello, nosso companheiro lá da Federal do Paraná, fez uma muito boa. Estava vendo aqui no chat também que... Putz, eu perdi a pergunta do outro companheiro, que fez uma pergunta excelente também. Mas infelizmente, a gente tem o tempo limitado e nós vamos respeitá-lo, pessoal. Realmente, o debate é muito interessante. O tema, por si só, já dá pano para manga. E quando a gente qualifica o debate com essas cabeças pensantes reunidas aqui, poderíamos facilmente ir até tarde da noite debatendo. Agora eu vou passar a palavra para os nossos convidados e para o nosso convidado fazer as considerações iniciais. E vou começar pelo nosso querido ministro José Eduardo Cardoso. Antes, né? A Tânia era a pessoa que nos orientava diuturnamente durante o processo de impeachment, que evitava que nós errássemos muitas vezes e que teve um papel vital naquilo que nós fizemos nesses meses difíceis, que para mim foram os meses mais difíceis da minha vida, em que nós estávamos atuando naquilo que efetivamente foi um golpe, foi o impeachment de Dilma Rousseff. Então, um privilégio participar com a Tânia, um privilégio participar com a professora Desirê, uma professora brilhante, que conhece profundamente os temas que aborda, o direito eleitoral, o direito constitucional, e apesar da juventude, desponta como uma das grandes cabeças do nosso futuro acadêmico. Então, Pablo, é um privilégio participar com essas duas mulheres. Eu, na minha vida, eu sempre, aliás, disse isso no meu discurso de posse como ministro, Pablo, eu sempre fui comandado por mulheres, claro. E é um privilégio que eu tive, como secretário municipal, como ministro, e muitas vezes em debates eu sou comandado pelas cabeças femininas brilhantes. E nessa noite eu me sinto muito privilegiado de ter participado dessa mesa virtual com essas duas mulheres fabulosas e que espero oportunamente podemos nos reencontrar, seja num chopinho de bar, seja num sambão, né, ou seja, efetivamente, para mais uma discussão acadêmica que eu só vou aprender com elas. A vocês, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, ministro. Tânia, suas considerações finais, por gentileza. Bom, agradecer novamente
a BJD, o Núcleo do Paraná, na pessoa do Pablo, que coordenou aqui esse bate-papo para a gente. Bom, dizer que foi uma honra muito grande compor aqui essa mesa com a professora Desirê, assim, aprendi muito com a discussão. Para o ministro Eduardo Cardoso, obviamente, palavras absolutamente gentis, eu falo com muita, absoluta sinceridade, que todo o processo de impeachment, e eu falo isso em nome de milhares de brasileiros que narraram isso via redes sociais, nos recadinhos que a gente recebia ali via WhatsApp, enquanto ele fazia aqueles pronunciamentos maravilhosos durante o processo de impeachment, que foi um processo muito rico, de muita aprendizagem mesmo, assim, de momentos absolutamente difíceis, mas que vivemos ao lado de quem estava do lado certo da história e combateu o bom combate. Então, assim, o seu brilhantismo é reconhecido por milhares de brasileiros, eu diria até, inclusive fora, né, por muitas pessoas fora do Brasil também, e eu tive a honra de vivenciar aquele processo de muito perto, como eu digo, com uma lente de aumento não desejada, mas com a sorte de grande aprendizado. Eu sou muito grata pelo aprendizado que tive com as suas aulas, que foram verdadeiras aulas mesmo de cidadania, de muito mais do que aulas de direito, aulas de cidadania naquele momento. E dizer que a BJD, aí, como membro da coordenação nacional até, é uma entidade que busca fazer toda essa discussão, surgiu exatamente naquele momento de golpe, e procura fazer a discussão do debate democrático na sociedade e da luta democrática, né? Nesse sentido, prazer muito grande poder fazer parte dessa discussão aqui hoje com vocês a respeito de um tema difícil, complicado, mas necessariamente debatido. Muito obrigado pelas considerações, Tânia. Antes de eu passar para as considerações finais da Eneida, eu só quero lembrar o pessoal, estou vendo umas perguntas aqui, é realmente pertinente, para vocês mandarem para aqueles e aquelas que vão falar nos grupos de WhatsApp agora, puxa, me esqueci, putz, não pude ver, responda o seguinte, não há problema, vai ficar gravado nas páginas da BJD, no YouTube da BJD, para vocês verem quando e como vocês quiserem. Professora Eneida. Bom, obrigada, Pablo, obrigada, BJD aí do Paraná, por me permitir não só compartilhar com vocês minhas angústias, minhas opiniões, minha análise, né, desde uma perspectiva que eu pretendo que seja um pouco mais jurídica, mas também por tomar esse banho de política aí da Tânia e do José Eduardo Cardoso, que faz com que a gente tenha uma dimensão da importância deste debate, né, e que a gente continue debatendo com tolerância, né? Não sei se a gente consegue ser intolerante com os intolerantes sem ser intolerante, a gente vai ter que descobrir que forma a gente vai conseguir peneirar o discurso e o debate democrático desta maneira, mas que a gente consiga ver na democracia não um lugar de aniquilação do inimigo. Eu acho que a gente tem perdido um pouco essa batalha quando um discurso de segurança, de superação de determinado pensamento se coloca e acaba recebendo um apoio popular intenso. Então, talvez um resgate de uma ideia democrática de dissenso mesmo, de consensos precários, provisórios, de que a gente pode divergir em relação à estratégia, ou mesmo com relação à análise e avaliações, e mesmo assim, com grande respeito, lutando aí por um Estado democrático, inclusivo, um Estado que leve em consideração o espírito republicano, que tanto tem faltado aí nesses últimos anos, e que faz com que a sociedade seja verdadeiramente livre, justa e solidária. Então, da minha parte, o que eu vou fazer é continuar defendendo a Constituição, mesmo quando a Constituição acaba por dar razão àqueles com os quais eu não concordo naquele momento, talvez até por uma questão de ideologia política. Então, agradeço essa oportunidade, esse prazer, esse privilégio de estar aí debatendo com vocês. Obrigada mesmo, Pablo. Agradeço. Nós aqui agradecemos em nome da BJD, em nome do Núcleo Administrativo da Federal, em nome da FENED, que nos apoiou no evento também. Gostaria de agradecer às nossas painelistas, ao nosso painelista pelo excelente debate,
aos nossos espectadores aí que participaram por meio das perguntas, trouxeram realmente relevantes questionamentos. Eu gostaria de encerrar desejando saúde para todo mundo, pedindo para que quem pode, por favor, fique em casa. Enfim, vamos ter paciência que a gente passa por tudo isso junto. Pessoal, tenha uma ótima noite, um bom descanso e vamos dormir com várias sementinhas e pulgas atrás da orelha, porque esse debate realmente levantou muito mais dúvidas do que certezas, e, na minha opinião, esse é o reflexo de um debate qualificado e exitoso. Boa noite. Pessoal. Boa noite para vocês. Tchau. Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Tchau.